Ensinamos que o corpo eterno do homem é a imaginação, e que está é o próprio Deus, o corpo divino de Jesus, nós somos seus membros. A Bíblia se dirige ao homem real, e o homem real, o homem imortal que não pode morrer, é a imaginação. É disso que tratamos. Não sei se você viu ou ouviu o elogio fúnebre que Ted Kennedy fez ao seu irmão Robert. Nesse elogio, ele citou uma passagem de George Bernard Shaw. Ele pode não ter dado crédito, em um momento como aquele, por que citar qualquer nome? Afinal, o pensamento mais original do mundo é plágio divino, pois todas as coisas procedem de Deus. Não importa quão original o pensamento pareça ser, ele vem da mente de Deus. Então diremos, George Bernard Shaw. E Robert Kennedy o tornou parte de sua vida. E é isso. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem por quê. Eu sonho com coisas que nunca existiram e digo por que não. Quando pensamos naquele homem que, de fato, nasceu neste mundo pela graça de Deus, então afirma que algo é impossível para Deus. Como ousa o homem que se encontrou neste mundo, ele não sabe como e por quê, mas se encontra aqui e ousa impor um limite ao poder que o trouxe ao mundo. Essa atitude do homem, em que ele afirma que algo é impossível para Deus, é o pecado contra o Espírito Santo. Não há outro pecado contra o Espírito Santo senão a atitude daquele homem em relação a qualquer coisa neste mundo onde algo é impossível. Então, ele dá a algum estado o rótulo de é impossível e, portanto, peça contra o Espírito Santo. Agora, esta noite, deixe-me compartilhar com você. Porque eu quero que você se esforce ao máximo e, no sentido mais literal, ande sobre as águas. Um amigo meu escreveu algumas semanas atrás, dizendo: na minha visão, vi alguém andando sobre as águas, e então alguém me disse: em breve você estará fazendo isso para sempre. Água significa que você aceitou completamente o fato de que a vida é psicológica, é imaginária. Que todo o drama está na imaginação. Você não se desculpa nem desculpa ninguém, você simplesmente reorganiza a estrutura da sua mente e então permanece fiel a essa estrutura reorganizada. Isso é andar sobre as águas. Se você não fizer isso e aceitar os fatos da vida, bem, então você está pisando na pedra. Existe a pedra, a água e o vinho nas Escrituras. Agora vem outra carta de uma senhora, e ambas estão aqui esta noite. Ela disse: tive um sonho que aconteceu na semana passada. Eu me vi em pé sobre a água e instruindo outras pessoas a esquiar na água. Mas eu estava em pé sobre a água. Não parecia estranho ou anormal. Então, de repente, olhei para o meu lado e lá estava Rayleigh, e ele estava olhando, ouvindo as instruções. Então, aqueles que eu instruí tinham cordas amarradas a eles e presas a barcos, e os barcos decolaram na velocidade mais incrível. Rayleigh e eu estávamos em pé na água, nos movendo tão rápido quanto eles, mas não precisávamos de corda, nem de barco. Estávamos simplesmente nos movendo sob nossa própria força e parecia tão natural. Então, pensei: será que os instruí corretamente ou fiz a coisa certa ao instruí-los? Rayleigh leu minha mente e respondeu: você os instruiu perfeitamente, exatamente como deveria. Você fez a coisa certa, e então me senti seguro e acordei. Na noite seguinte, eu me encontrava em uma sala enorme e as pessoas tinham acabado de sair. Novamente me perguntei: será que os instruí corretamente? E novamente Rayleigh apareceu e disse: você os instruiu perfeitamente, exatamente como deveria. Você fez exatamente o que era certo. Então me senti completamente seguro, ele falou com tanta autoridade. E então eu acordei. Bem, posso lhe dizer, todo sonhador é Deus, e Deus é um ser proteico. Você não poderia ter conjurado alguém que realmente vive e anda sobre essas águas mais do que Rayleigh. Pois recebi esta semana 2 cartas dele nas quais ele contou essas histórias. Então, quando alguém realmente vive por isso. Você que está na verdade, que está realmente avançando em direção ao nascimento ou além do nascimento, e o conjura, bem, tudo bem, você está conjurando alguém que vive por isso. Em sua carta, ele disse:
Há uma mulher no meu escritório e todos nós a amamos, uma doce, doce senhora. Ela nos deu uma longa, longa arenga sobre a ausência de homens decentes neste mundo que sejam elegíveis para o casamento e sobre uma quantidade enorme de ralé, apenas idiotas. Então, quando a ouvi reclamar, simplesmente revisei o que ela disse, e a ouvi dizer que conheceu o homem mais maravilhoso com quem está namorando. Ele continuou, pintou um maravilhoso quadro de palavras sobre o que fez. Ele disse: fiz isso 2 vezes naquele dia. No caminho para casa, na rodovia, fiz isso e fiz quando estava em casa. Isso foi há cerca de 6 semanas. 2 semanas atrás, ela entrou no escritório e estava muito, muito deprimida. No meu escritório. Isso me lembrou e então fiz de novo. Agora ele disse. Ontem, ela passou 20 minutos comigo pintando o quadro mais maravilhoso desse homem. Ele deve ser incrível, pelo que ela está dizendo, como ele está saindo com ela. O ser mais maravilhoso de todos os tempos, e ela pinta o quadro mais maravilhoso desse homem que não é um ralé, apenas aos olhos dela um perfeito, perfeito cavalheiro que está saindo com ela muitas e muitas vezes, e ela está simplesmente caminhando em êxtase. Bem, esse é um. Ele não aceitou o discurso dela contra toda a humanidade. Então ele disse: meu associado. Prometi a ele que escreveria uma certa resenha jornalística sobre um cliente dele. Então, reuni todo o material necessário, fiz uma pequena pesquisa sobre tudo o que era necessário sobre esse cliente, coloquei tudo em uma pasta e deixei na minha mesa, empilhado com tudo o que eu tinha para fazer. Os dias se passaram e eu não consegui terminar. Então, ouvi-o ao telefone falando com o cliente, e ele me disse: meu cliente quer me ver na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, em seu escritório. Eu sabia que era isso. Hoje é sexta-feira. Então ele disse: o que me levaria horas e possivelmente dias para escrever, simplesmente me sentei em silêncio e, na minha imaginação, vi que eram 5 horas e que ele tinha lido o que eu lhe dei, e que ele me disse: tudo bem, tudo bem. Tendo feito isso em minha mente me satisfeito com o resultado final, peguei a pasta, tirei essas coisas e elas pareceram saltar por impulso. Escrevi 4 páginas digitadas, 4 páginas digitadas, e tudo pareceu se encaixar. Então, coloquei na mesa dele. Às 5 horas, ele vai para casa agora para o fim de semana, para no meu escritório, na minha porta, e me diz: está ótimo. Eu disse: devolva-me. Vou ler novamente e me certificar de que está realmente ótimo, e te encontro no escritório do seu cliente na segunda-feira de manhã, às 9. Peguei e reli várias vezes. Na terceira releitura, pensei que uma pequena frase poderia ser mais adequada à linguagem dele do que à minha, então simplesmente mudei apenas uma enquanto redigitava as 4 páginas para ele. Então, ele me deu outras, uma após a outra. Mas voltando a esta senhora que andou sobre as águas e viu Rei Leigh. Agora, ela não o conhece no verdadeiro sentido da palavra, mas o conhece apenas daqui e daqui ele aparece. Bem, ela não poderia ter conjurado ninguém que vivesse por isso mais do que ele. Ele realmente anda sobre as águas, porque quando você realmente acredita que a imaginação cria a realidade, então não há ficção. Como pode haver ficção quando a imaginação cria a realidade? Então, você ouve algo e não gosta do que ouviu, bem, você sabe que em algum lugar no passado isso foi imaginado ou não poderia acontecer. Bem, agora, eu posso revisar e parar exatamente onde está, mudar completamente e voltar e reescrever o roteiro. Você pega um roteiro e o escreve. Você não gosta do que vê, portanto, você o reescreve até gostar exatamente do que vê. Agora ele disse: certas coisas na minha vida não me satisfazem completamente, não me satisfazem, não as entendo bem. Agora ele disse: eu tive um. Neste último domingo, na verdade. Estou no quintal com minha esposa e meu filho mais novo, e estamos plantando flores de verão para substituir as que morreram no inverno. De repente, olho para minha esposa, olho para meu filho, e estou vendo e ouvindo em detalhes, palavra por palavra, cena por cena,
o que tive como um sonho noturno no auge do inverno. Lembro-me do que tive quando acordei naquela manhã, mas disse a mim mesmo que no inverno eu estaria plantando essas flores. Então, desisti. Mas agora, aqui, ele vem à existência de uma forma real. Então, não entendo bem a relação entre um sonho noturno que eu não controlei e algo acontecendo 6 meses depois, quando essas flores de verão teriam que ser plantadas. Posso contar a ele contar tudo, tudo neste mundo, cada evento neste mundo, contém em si a capacidade de significado simbólico. Embora tenha acontecido, contém mais do que isso, aconteceu literalmente. E nas Escrituras, o que eu digo a vocês, aceitem meus preceitos literalmente, pois vocês irão realmente vivenciá-los literalmente. Mas eles ainda contêm um significado muito mais profundo, algo além da experiência literal. Então, aqui, ele plantou as flores de verão. Ele as plantou. Ele viu isso nas profundezas, quando nada cresce, e ele estava plantando quando nada cresce. Ele plantou sementes e as colherá em um futuro não distante, não apenas no mundo de César, mas no mundo do Espírito. Todas essas coisas estão chegando ao seu mundo por causa disso. Então ele disse: Contei a vocês a história de um homem que foi repreendido impiedosamente pelos seus chefes. Ouvi a história e a revisei, e o ouvi sendo elogiado pelos seus chefes imediatamente. Eles o elogiaram além da conta, em vez de demiti-lo, como haviam ameaçado fazer. Agora, ele disse. O homem não conseguiu superar aquela repreensão e então decidiu pedir demissão. Mas ele não tem dinheiro, nenhuma carteira de trabalho, absolutamente nada. Então, ele os avisou. Então, ele disse: Vou tirar apenas uma semana de licença. Na primeira semana, ele não conseguiu emprego. Não havia emprego, mas eu o vi com um emprego maravilhoso, com um aumento de salário. Ontem, ele me disse: Meu emprego termina agora, mas na segunda-feira começo em um novo emprego com 25% a mais do que recebia no emprego atual. Não houve um único dia perdido de salário e ele começa em um novo emprego com um aumento de 25%. Então, minha querida, se você o conjurasse, sendo um ser proteico como você é, por ser Deus, ele estaria andando sobre as águas. Quando ele ouve alguma coisa, ele simplesmente a revê, se não lhe agrada, ele a revê. Então ele é o símbolo perfeito que você deveria ter conjurado. Então, eu poderia contar todas essas histórias sobre aqueles que estão realmente andando sobre as águas, trazendo-as das profundezas de suas almas à noite. Como elas as trazem à tona. Se não as veem no presente imediato, sabem o que fizeram. Elas virão, quer reconheçam sua colheita ou não. Portanto, não pequem contra o Espírito Santo e digam que algo não é possível para Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Nada é impossível para Deus, nada. Alguém pode lhe dizer algo que você não consegue imaginar? Eles não podem. Você pode negar que seja verdade ou possível, mas eles não podem lhe dizer nada neste mundo se falarem a sua língua. Se eu falar em uma língua que não é a sua, é tudo bobagem. Como Paulo disse: Prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 palavras que não podem ser entendidas. Portanto, não me tragam latim, grego e todas as línguas estrangeiras, digam-me de uma forma simples, o que vocês realmente querem que eu ouça. Então, digam-me simplesmente. Se você puder me dizer isso de forma simples, não me diga que não tenho a capacidade de segui-lo se você usar a minha linguagem. Então, você me diz qualquer coisa e eu posso segui-lo. Não há nada que um homem não possa seguir em sua imaginação, então todas as coisas são possíveis para a imaginação. Mas eu posso não acreditar que sejam realmente possíveis. Eu digo que são possíveis, mas posso dizer que não são possíveis, é incrível. Bem, então eu coloco os limites. Estou pecando contra o Espírito Santo. Vou apresentar-lhes um caso excepcional esta noite. Se eu dissesse a qualquer biólogo, cirurgião, médico, qualquer pessoa familiarizada com o corpo humano e seu funcionamento,
que Beni é o pai do menino mais loiro e de olhos azuis que já andou sobre a face da terra e que seu nome é Davi, e Davi é o filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7, e que Beni é seu pai, na verdade, seu pai. Este não é um pai adotivo, ele não o adotou, ele é, na verdade, filho de Beni. Bem, agora, peguem o mundo inteiro e deixem-me pedir a Beni que se apresente para ser examinado por eles, que se ele tivesse uma esposa que fosse a criatura mais loira deste mundo, eles não poderiam juntos gerar Davi, eles não poderiam, e ele, sem nenhuma mulher, é o pai de Davi. Ora, isso não é incrível? No entanto, eu lhes digo que isso é verdade. É uma verdade que vai além do sonho mais louco do homem. Portanto, não tenho limitações quanto ao poder de Deus. Quando eu contar essa história, eles dirão: bem, diga-me, quem é Davi? Exatamente como você o encontra descrito no livro de Samuel, exatamente assim, ruivo, olhos lindos, louro, exatamente como ele é descrito no livro de Samuel. 1 Samuel 16 versículo 12. Pois bem, certas raças seriam excluídas. Eu disse. Você está julgando pelas aparências. Nenhuma raça é excluída, porque ninguém aqui neste mundo é exaltado no que diz respeito ao corpo. É algo completamente diferente. Algo em nós que é exaltado pela descendência da semente de Deus. Certamente não é exaltar este corpo racial, seja ele caucasiano, negro, oriental. Não é o corpo. É algo em nós que, quando essa semente desce, é plantada em nós, que é Cristo. E essa união entre essa semente de fogo que desce e aquilo é apenas um ser animado, não um espírito vivificante, mas essa união então nos eleva a um nascimento sobrenatural, além do sonho mais louco do homem. Aquele ser que é elevado a um nascimento sobrenatural torna-se o pai de Davi. Portanto, não tem nada a ver com a pigmentação da pele, raça, faixa etária ou qualquer outra coisa. Mas esta noite, quero trazer isso a este nível de usar a sua imaginação para tudo o que é amável e amoroso neste mundo, não importa o que seja. A sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Este é o corpo divino que o mundo chama de Jesus. Porque você pode imaginar, eu posso imaginar e nós imaginamos, somos membros de um só corpo, este corpo divino que é o Senhor Jesus Cristo. E assim todas as coisas são possíveis para Ele, não há nada impossível. Então, o que você pode imaginar? Imagine qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja. E experimente. A fé é um experimento que termina como uma experiência. Mas um experimento vem primeiro. Então eu lhe digo, todas as coisas que você deseja, creia que as recebeu, e você as receberá. Marcos 11 versículo 24. Isso é um desafio. Eu o desafio a experimentar. Você acredita em mim? Bem, eu confio em você, não acho que você mentiria para mim, então eu diria que sim, eu acredito em você. Então isso é uma medida de fé. Mas agora depende do seu experimento. Agora, você tem um desejo, deseja algo. Então eu digo que um experimento vem primeiro. A fé é um experimento que termina como uma experiência, assim como no caso de Hayley. Ela não tem namorado, ralé, inúmeros ralé que tentam namorá-la. Então ele, sem o consentimento dela ou o conhecimento dela, ele não disse a ela o que iria fazer, ele não disse nada a ela, ele simplesmente imaginou que a estava ouvindo contar a história mais emocionante sobre alguém que está namorando ela, e ela está tão animada. Não apenas um encontro, mas encontro após encontro após encontro. Então ele ouviu o que queria que ela experimentasse. Ele fez o experimento e agora se tornou uma experiência. Ele fez isso por ela. Ela é apenas uma extensão dele mesmo porque ele é o centro do mundo em que vive. Todo mundo é um centro, um ser proteico, desempenhando todos os papéis no mundo. Então ele simplesmente a levou para sua mente e revisou sua conversa, apagou-a completamente e começou do zero. Apagou a lousa. Agora, todos podem fazer isso, fazer por um emprego melhor ou por um emprego, por isso, aquilo ou aquilo outro. Não importa o que seja neste mundo. Não tente analisar. Não tente se analisar, dizendo: que diabos eu fiz de errado?
Porque no minuto em que você começa a fazer isso, começa a se culpar. Porque quem neste mundo consegue honestamente se olhar de frente e não encontrar inúmeras coisas desagradáveis? Elas podem não ter sido externalizadas ainda, mas foram pensadas. Portanto, ninguém pode me dizer que não tem pecado. Todos os homens pecaram. Nenhum homem neste mundo pode me dizer que não cobiçou, que não roubou de alguma forma, mesmo que seja apenas mentalmente. Você pode roubar o bom nome de um homem descrevendo-o para outro em termos pouco lisonjeiros, e, portanto, você tira dele o seu bom nome. Portanto, você pode roubar, pode fazer todos os tipos de coisas de maneira psicológica. Portanto, nenhum homem é isento de culpa, mas ninguém. Portanto, não se analise, porque você se sentirá culpado e não conseguirá se desviar. Então, esqueça o que fez. O que você fez surgirá e você colherá, tudo virá, tudo está vindo, o joio e o trigo juntos. Mas comece a plantar de novo. Comece com algo adorável, algo maravilhoso, não apenas para si mesmo, mas para o eu estendido, o outro aparente, que na verdade não é outro, é você mesmo empurrado para fora. Simplesmente veja-os como gostaria de vê-los. Apaixone-se por eles. Apaixone-se por eles não para possuí-los, mas para ver que são felizes, e bem, seguros neste mundo. Então a satisfação que vem para você. Como deve vir para qualquer um que reconheça sua colheita. Se você não reconhece sua colheita, bem, então não há satisfação. Mas se eu puder fazer algo conscientemente então ver minha colheita, como ele fez com aquela mulher em seu escritório, como o homem cuja carta ele escreveu para ele, cuja resenha ele escreveu para ele, cujo amigo ele simplesmente conseguiu um emprego melhor com um aumento de salário. E quando você faz essas coisas, ninguém pode me dizer que não é uma satisfação enorme. Esta é a coisa mais gratificante do mundo, porque você está provando que tem um poder criativo. E isso é andar sobre as águas. Então, qualquer um que tenha tido a visão de andar sobre as águas. Como disse um amigo aqui esta noite. Eu vi esta andando sobre as águas e este grupo me disse. Em breve você estará andando sobre as águas e para sempre. Ela não voltará a andar sobre a pedra, ela continuará andando sobre as águas. Não importa o que aconteça no decorrer do dia, ela revisará se não for o que ela quer. Você não revisa o que ama, mas revisa o que não é amável e o conserta completamente. Você está andando sobre as águas. Então, aqui está a história, que ele entra no campo para alimentar seu rebanho e há um poço, e ele está fechado com uma pedra. Ele disse. Retire a pedra, os fatos literais, pois isso cega os olhos, e então tire a água, e ele dá água ao rebanho. Então ele coloca a pedra de volta, porque todos vêm para ver os fatos literais. Mas aquele que sabe disso, rola a pedra e tira a água. Então, no primeiro grande milagre nas Escrituras, ele transforma a água em vinho, mas primeiro ele enche os potes de pedra com água e depois tira a água, mas não é água, é vinho. Então, os fatos literais. E aqui estão os fatos literais, e aqui, todo o vasto mundo quando o vejo, este é o fato que cega o olho da imaginação. Agora ele vem para curar os cegos, para realmente mostrar-lhes como remover os fatos da natureza, como removê-los. Estes são os fatos. Eu ouvi a história desta mulher, eu ouvi a história de um homem no escritório, eu ouvi isso, aquilo e aquilo outro. Estes são os fatos e eles cegam o olho da imaginação. Eu removo a pedra e retiro água. A água pode assumir qualquer forma no mundo. Despeje água em qualquer forma e ela assumirá a forma. Congele-a e ela assumirá essa forma. Não me importa qual seja a forma. Não importa. Ela assumirá qualquer forma neste mundo. Ela não recusará nenhuma forma. Então, remova a pedra, retire a água e, em seguida, coloque-a na forma que você deseja, e então tudo será externalizado em seu mundo. Agora, não falhe um dia sequer na prática disso. Cada vez que você usa sua imaginação amorosamente em benefício de outra pessoa, você está, na verdade, mediando Deus, que é a sua própria e maravilhosa imaginação, para o outro aparente. Você está realmente fazendo isso.
É claro que muitas pessoas fazem isso sem amor e ainda assim estão mediando a si mesmas para o outro. Hoje à noite, há milhões de pessoas no mundo que realmente acreditam que alguém, ao longo do caminho, lançou uma maldição sobre os Kennedys. Você sabia que existem milhões em todo o mundo que acreditam em tal poder, e tais poderes existem? Tais poderes existem porque a imaginação cria a realidade. Não há ficção. E como disse William Butler Yeats, nunca terei certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou a mudança sutil na mente dos homens, ou que a paixão pela qual tantos países foram entregues à espada não começou na mente de algum pastorzinho, iluminando seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. Quem sabe? Quem passa esta noite se sente magoado e traído por um amigo, que xinga sem medida e coloca isso em prática, e não se retrata. Ele não conhece a arte do perdão. E se conhecia, não queria perdoar. E então deixa a coisa acontecer, e a coisa toda se acumula, e chega ao seu fim inevitável. Não estou dizendo isso, mas os jornais já estão respirando isso. O New York Times de hoje, que recebemos toda semana, que é uma edição de domingo, é a história da família, e eles começam com essa nota. Será que pode ser? E fazem a pergunta. Em todo o mundo latino, eles certamente acreditam em maldições tanto quanto acreditam em orações. Na verdade, eles acreditam mais em maldições do que em orações. Então eu disse que esse tema era dele, que esse tema se tornasse o nosso. Era o pensamento de George Bernard Shaw. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem: por quê? Eu sonho coisas que nunca existiram e digo: por que não? Então eu conto a vocês a história mais incrível do mundo, a história de Jesus Cristo, e se esse é o caminho da salvação, eu digo: por que não? Se esse é o padrão que o homem pode e deve seguir para escapar deste mundo de morte eterna, eu digo: por que não? Parece a coisa mais incrível do mundo. E assim, nós que nos encontramos aqui, aos seios de nossas mães, ousamos, nós que nascemos pela graça de Deus, impor um limite ao poder de Deus quando não conseguimos fazer um fio de cabelo crescer. Não podemos fazer uma unha crescer, não podemos fazer nada com este corpo. Sim, podemos cortá-lo, podemos atirar nele, destruí-lo, mas não podemos fazer um fio de cabelo crescer, apesar de todas as alegações em contrário. E ousamos impor um limite ao poder de Deus quando sabemos que foi a graça de Deus que nos deu a luz neste mundo físico. Esse mesmo poder não pode nos dar a luz em um mundo superior? Pois a promessa está em sua palavra revelada de que você deve nascer do alto. João 3 versículo 3. Bem, se você precisa nascer, ele tem o poder para fazê-lo. E ele nos deu os meios pelos quais isso será feito, e será feito da mesma maneira desconhecida pelo homem. Pois não sabíamos que nascemos em um mundo por um poder além de nós mesmos, e nasceremos em um mundo espiritual por um poder além de nós mesmos. Seremos ressuscitados porque ele, sua semente, desceu e se uniu a nós. Foi plantado em nós, um ato criativo, e esse ato criativo, essa união então despertou dentro de nós seu padrão. Pois continha o padrão. Então, despertamos em um mundo completamente diferente. Tudo o que podemos fazer enquanto estivermos aqui é contá-la a outros, na esperança de que acreditem. E então, para provar a eles que é verdade, conte-lhes a lei de César de andar sobre as águas, e como eles podem, usando essa lei psicológica, mudar seu mundo e torná-lo conforme ao seu ideal. Como eles podem mudar o mundo para os outros, bem como para si mesmos, e passar pela vida sem aceitar nenhum fato que contradiga seu ideal? Ignorá-lo. Afastá-lo. E então pegar a água, fazer um novo plano, despejar a água nele e vê-lo se completar no mundo de César. Então, esse é o nosso ensinamento aqui. Ninguém precisa ficar atrás da proverbial bola 8 se conhece essa verdade. E você não precisa estender a mão para nenhum pedido no mundo. Você não precisa pedir a ninguém, porque é tudo seu para apropriação. Você se apropria dele. Você simplesmente se apropria completamente desse estado, e tudo se torna seu. Eu vos digo: todos nascerão do alto, mas todos
Não há nada além de Deus neste mundo. Ninguém falhará. Não é seu propósito que alguém fale. Mas ele tem que ouvir a história e, tendo-a ouvido, deve crer nela. Tendo acreditado, em um momento no tempo ele será escolhido e fecundado. Deus se enviará como mensageiro, mas é ele mesmo, e isso acontecerá. Ele pode ou não saber que está acontecendo. Mas no intervalo apropriado entre esse momento de união e nascimento, será um tempo perfeito, perfeito. Pois a visão tem o seu próprio tempo determinado, amadurece e floresce, se for longa, espere, porque é certo, não tardará. Abacuque 2, versículo 3. Não tardará. Bem na hora. Então eu digo a todos aqui, vocês são chamados para um propósito. Aqueles que ainda não foram unidos a esta semente serão. Eu não tenho conhecimento sobre esse momento no tempo. Se eu for usado como mensageiro, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Seria horrível se eu soubesse. Aqueles que recebem a semente, alguns são conscientes e a maioria não. Mas quando a criança nasce, o que importa se você se lembrou do momento da concepção ou não? Tudo é por um plano perfeito, pois ele tem um plano dentro de seu corpo eterno. E eles preenchem diferentes ordens. Então, há aqueles que preenchem uma ordem, o apóstolo, aqueles que preenchem a do profeta, a do mestre, a do ajudante, a do curador, há diferentes níveis no corpo de Deus. Então, realmente não importa, porque no corpo somos um de qualquer maneira. Mas esta noite, leve isso a sério. Sabe o que quer esta noite? Pois bem, construa uma cena que, se fosse verdadeira, implicaria a realização do seu desejo. Simplesmente construa uma cena, traga-a à sua mente e tente, da melhor forma possível, vê-la tão claramente quanto haveria se fosse verdadeira. Então, tente sentir a naturalidade dela, tente sentir que é verdadeira. Esse é o experimento. Agora, na medida em que você acreditar completamente nisso, bem, então, terminará como uma experiência. Você a experimentará como verdadeira. Não pare por aí, continue fazendo isso e compartilhe o que você fez com os outros. Conte a eles a história que Deus nos deu para nos libertar desta escravidão de César. Quando você sabe disso, não inveja uma pessoa sequer neste mundo. Como você poderia invejar alguém? Como, esta noite, Benny pôde. Caminhando pelas ruas com a plena consciência de que nasceu do alto, que o Filho unigênito de Deus o chamou de Pai, e que num futuro não distante, em questão de uma semana ou duas, mais ou menos, ele vai encontrar a terceira experiência. Como poderia ele, neste vasto mundo, invejar alguém? Eles, cegos como podem ser e sem dúvida são, olharão para ele e sentirão pena dele. E aqui ele caminha de cabeça erguida, sabendo quem ele é. Então eu lhe digo, não inveje ninguém. É tudo você, empurrado para fora. No final, todos serão o mesmo ser porque todos serão Deus Pai. E esse Deus Pai teve apenas um filho, e esse filho nos chama de Pai, e ele é aquele Davi loiro, de olhos azuis e pele clara. Não me importa se você é o negro além do mais negro dos negros, você é o pai dele e, portanto, igual a qualquer ser neste mundo. Não superior, mas certamente não inferior. Só existe um pai. Então, quando você é o pai. Como alguém me escreveu esta carta, ela disse. Ouvi uma voz me dizendo enquanto eu ia dormir, e a voz falou como um pensamento sendo falado de dentro. Sempre que Davi te chama de pai, você é como o ancião dos dias. Posso dizer a ela não está aqui, o quão verdadeiro você é. Eu sei que no meu próprio caso eu não me sentia velho, mas algo sem tempo, atemporal. Não é um ser velho, decrépito, mas alguém que é atemporal, o ancião dos dias. Eu sabia que era o próprio ser que me abraçou, que era amor infinito, quando Davi me chamou de pai. Eu sabia que era esse mesmo ser que era amor infinito, que era realmente o ancião dos dias. No entanto, não perdi minha identidade, nenhuma. Apenas aquela imagem maravilhosa. Então, esta noite, aceite e leve a sério. Se amanhã você se deparar com algo desagradável,
Não aceite o fato. Isso cega os olhos da imaginação. Simplesmente remova as vendas. Agora, o que você gostaria no lugar do que parece ser verdade? Pois bem, conjure-o e deleite-se com ele como um fato. Convença-se de que é, e isso se tornará real em seu mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Quando você escreveu esta carta, alguns meses atrás? Bem, desculpe, mas no momento não consigo trazê-la à consciência. Cair para trás. Lembro-me de uma que você me escreveu. Eu estava lhe contando, quando você caiu na piscina e aquele era um estado de consciência dividido. Mas a outra, cair para trás, pode significar muitas coisas. Eu sei que, no meu caso, quando Blake me disse para cair para trás, eu caí com fé absoluta quando ele disse para cair para trás. Estávamos discutindo a unidade do ser, e então eu caí como um meteoro através do espaço infinito, e quando meu movimento foi interrompido, à distância estava este ser perfeitamente glorioso, um homem. Um homem. E conforme eu me aproximava, seu coração era como um rubi brilhante. Quando eu me aproximava cada vez mais, ele era infinitos homens, e ainda assim, à distância, ele era um homem. Então eu caí para trás, como se estivesse dando um mergulho alto para trás. Mas isso atravessou o espaço infinito, e então meu movimento foi interrompido depois que passei como um meteoro caindo, e vi um homem, apenas um homem com o coração brilhante como um rubi em chamas. À medida que me aproximava, ele era várias pessoas, várias nações em um só homem. Então, eu sei a verdade da afirmação de que somos um. Quando digo que estou incorporado ao corpo de Cristo sem perda de identidade, sei disso por experiência própria. E todos virão para esse único corpo. Assim, neste 7, como nos é dado em Efésios, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. 1. Este é um mundo de diversidade, mas um caiu em um mundo diversificado, e todos serão reunidos, um a um, neste fabuloso corpo redimido. Será muito maior do que qualquer coisa antes, mais glorioso. Mas eu não poderia voltar 2 meses ou mais e trazer aquela carta de volta. Já recebi centenas desde então. Acho que tenho uma memória razoavelmente boa, mas não voltaria dessa forma. Pergunta inaudível. Resposta. Você vai, minha querida. Só porque eu não estou fisicamente presente não significa que você, o ser proteico que você é, não vai me conjurar. Afinal, eu ainda estou dentro de você. Se eu partir agora, para onde eu iria? Veja, o dentro é o estado de verdadeira expansão, o fora é a contração. Bem, você é jovem o suficiente para ter a experiência. Você já teve a concepção, então na sua idade você a terá, mas pode ser que alguém diga. Mas ela é velha demais para ter. Veja, isso faz parte das Escrituras. Não se refere ao homem, refere-se à mulher, e então em todos os casos. Sara ela é velha demais. Eles não disseram que Abraão era velho demais, Abraão tinha 100 anos, ela 90. Mas está escrito nas Escrituras. Sara é velha demais, já não existe mais com ela o costume da mulher. Gênesis 18 versículo 11. Nada foi dito sobre Abraão, porque a concepção dele diferiu da concepção dela. A concepção do homem é o abraço do Senhor ressuscitado, a concepção da mulher. Ele envia seu mensageiro. É uma concepção, mais elevada ao enésimo grau, além de qualquer coisa emocionalmente conhecida aqui, mas algo semelhante. A concepção do homem é o Senhor ressuscitado que o abraça, a concepção da mulher produz os mesmos resultados. E as Escrituras mostram isso tão lindamente. Foi dito sobre ela que ela é velha demais. Não foi dito sobre alguém que era 10 anos mais velho e que era homem. O meu aconteceu em 29. Eu era um rapaz de 24 anos, e foi simplesmente uma união por um abraço, mas um êxtase além do sonho mais louco do homem. Foi consciente. Posso ver agora. Posso vê-lo agora.
Posso ver aquele que me enviou. É vívido. Posso ver aquele que registrou meu nome no livro. Tudo está tão vívido na minha mente, e isso foi em 1929. Mas nas mulheres é dito: você é muito velho ou ela é muito velha, porque isso foi dito da promessa a Sara. E ela riu. Agora, nada foi dito sobre Abraão rindo, ela riu, então ela chama o descendente de ele ri, chamado Isaque. Isaque significa ele ri. Então o mistério é perfeito. Não tente mudar a Bíblia. Esse livro é verdadeiro. Li todas essas bobagens nos jornais matutinos sobre os padres e o que eles dizem. Se ao menos percebessem que, quando tudo isso começou nas sinagogas do mundo antigo, havia apenas leigos que eram os mestres, nenhum padre. Agora, temos apenas padres que se autodenominam intermediários entre você e Deus, e tudo isso aconteceu com os leigos. Eles saíram da sinagoga tendo contado suas experiências, porque os rabinos não aceitaram isso como sua interpretação do que as escrituras antigas significavam. Tudo isso é simplesmente o Antigo Testamento se desenrolando entre os leigos. Hoje, temos padres e temos isso e aquilo, chegando a todas essas bobagens. Nada disso está no grupo inicial que iniciou o movimento. Eles contaram o que aconteceu com eles e apontaram, sendo bons estudiosos do Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento onde isso era o que significava. O que mais poderia significar? Aconteceu comigo, portanto, não é secular, é sobrenatural. Foi o que eles disseram. Eles foram banidos porque queriam tornar isso uma coisa secular. E hoje ainda fazemos isso secularmente. Portanto, não consigo dizer a ninguém, pelas aparências, quem é escolhido em qualquer momento para o plantio dessa semente. Sei que os homens são plantados de forma diferente. São trazidos à presença do Senhor ressuscitado e abraçados, e esse abraço é uma fusão completa, uma unidade. Então, após esse intervalo de tempo, ela aparece. Mas com as mulheres, acontece de forma semelhante ao ato no mundo das sombras, apenas intensificado para aquelas que estão conscientes. Para aquelas que não estão conscientes, ainda é igualmente eficaz. Boa noite.